E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Viviane de Biologia. Vim trazer mais uma aula aqui para o simulado do terceiro ano. Não liguem para minha voz um pouquinho rouca. Acabei exagerando muito no gelo esses dias. Desejos estranhos de grávida, comer gelo. E aí ela acabou ficando bastante inflamada e essa mudança de clima também. Chove, faz muito calor, enfim. Acabei ficando um pouquinho ruim da garganta. Mas não se preocupem, em breve vamos nos ver pessoalmente. O nosso encontro estava marcado para agora, início da semana, mas eu acredito que quarta, quinta-feira, vamos estar nos vendo, tá bom? Então vamos lá, vocês vão ter simulado agora esse final de semana. Então eu vim trazer mais uma aula, agora sobre reino fungi. Vocês já têm a aula de algas, a aula de protozoários. E agora falando sobre os fungos, esses seres vivos que são importantíssimos para o nosso ambiente, para a nossa vida. Porque eles são participantes da cadeia alimentar como seres decompositores. Eles também estão presentes como produtores de alimento, produtores de bebidas. Eles também participam da produção de antibióticos, como por exemplo a penicilina. Então, nós vamos falar aí da importância dos fungos, das características gerais que não podem deixar de ser vistas e também da parte ruim deles, que é a parte onde eles provocam doenças. Então, espero que vocês aproveitem essa aula e, se Deus quiser, em breve vamos estar nos vendo na escola, tá bom? Então, beijão e até mais. Tchau, tchau. Vamos começar falando sobre as características gerais dos fungos. Então, a ciência que estuda os fungos ela é conhecida como micologia. Mico vem de fungo e logia de estudo. Então, quando você vê a palavra, o prefixo mico, você pode associar a fungo, como por exemplo, micorriza, micoses, são palavras que estão relacionadas a esses micro-organismos. As características principais deles são: todos são heterotróficos, ou seja, todos os fungos precisam se alimentar para conseguir produzir ATP, para conseguir energia. Então, guarde aqui, não existe fungo autótrofo. Todos os fungos são heterótrofos ou heterotróficos. Ou seja, esse fungo ele não vai conseguir fazer fotossíntese. Quem faz fotossíntese são as plantas. Fungo jamais pode ser considerado uma planta. Então, para conseguir alimento, eles liberam enzimas digestivas no ambiente e essas enzimas elas vão digerir a matéria orgânica que tem ali ao redor daquele fungo. Então, guarde outra informação. A digestão do fungo ela é extracorpórea. Ela é heterotrófica, extracorpórea, ou seja, ela vai vai acontecer fora do corpo do fungo. O fungo aqui vai ser um organismo eucarionte, porque ele tem uma membrana envolvendo o núcleo, ele tem a carioteca, e você pode observar, então, que ele vai ter uma certa semelhança com os animais, porque aqui eles vão ter também várias organelas, como, por exemplo, a mitocôndria. Então, isso significa que o fungo ele pode fazer respiração celular usando oxigênio, ele também pode fazer fermentação, que é uma respiração que é, na verdade, um mecanismo de produção de energia sem oxigênio, mas como eles têm mitocôndria, eles também podem fazer respiração aeróbica, respiração celular usando o oxigênio. Eles possuem parede celular constituída pelo polissacarídeo quitina. Essa quitina, ela vai deixar a estrutura do fungo bem rígida. Então, se você tocar em determinados fungos, você vai sentir uma cápsula, uma estrutura mais rígida. Essa estrutura de sustentação, ela é proporcionada pela quitina. Eles podem ser encontrados no ambiente com apenas uma única célula, ou eles podem ter várias células. Esses multicelulares, eles vão formar filamentos que são conhecidos como hifas, que são filamentos que vão absorver nutrientes que estão no ambiente. E essas hifas são estruturas que não são tecidos, mas são presentes nesses seres com muitas células. E quando o assunto são hifas, nós podemos encontrá-las de dois tipos.
Nós vamos ter essas hifas aqui que nós chamamos de septadas. É um filamento que vai apresentar septo. Então, nós vamos ter uma divisão aqui entre os citoplasmas das células. E nós vamos ter as hifas cenocíticas, também consideradas aseptadas, que são as hifas que não têm septos. Então, o citoplasma dessas células aqui ficam todos conectados. Isso acaba se tornando uma grande célula polinucleada. Polinucleada porque tem vários núcleos. Então, quanto mais complexo o fungo for, vamos encontrar aqui hifas septadas. O conjunto aqui dessas hifas, de todas essas hifas, nós chamamos de micélio. E esse micélio aqui, lembrando que ele não é um tecido verdadeiro, tá bom? Nós podemos ter de dois tipos. Quando eles estão assim, em contato com o solo, responsável pela nutrição, fazendo digestão, absorção de tudo que tem aqui disponível no solo, nós chamamos de micélio vegetativo. E quando nós temos essa parte aqui aérea, formada principalmente por esse corpo de frutificação, que aqui é chamado de chapéu no cogumelo, inclusive é aqui onde vão ser formados os esporos, nós vamos tê-lo como um micélio reprodutivo. Então, é aqui onde os esporos vão ser liberados, vão se deslocar pelo ar, cair em algum ambiente e vão formar um novo cogumelo. Por isso que nós chamamos de micélio reprodutivo. Vamos agora conhecer a classificação dos fungos. A classificação tradicional desses fungos vão classificá-los de acordo com as estruturas que vão formar os esporos e também pelo formato desses esporos. Então, se o micro-organismo tem hifas, parede celular de quitina, eles têm reprodução por meio de esporos e apresentam o glicogênio como substância de reserva, nós vamos tê-los aqui incluídos dentro de uma dessas categorias. Então, nós vamos ter micro-organismos formando os zoósporos, que eu vou já falar sobre eles, e micro-organismos sem flagelos, apresentando esporos sem flagelos, que nós vamos ter esses 4 tipos. Então, começando aqui pelo basidiomicota, e os próximos slides vão falar um pouco melhor sobre cada um deles. Esses basidiomicotas, que eu posso chamar também de basidiomicetos, eles têm presença de basidiocarpo. Aqui dentro desse basidiocarpo, eu tenho esporos no formato de basidiósporos, por isso que eles são incluídos aqui dentro dessa categoria. Os ascomicotas, eles têm presença de ascocarpo. Então, eles têm o formato assim de saco e eles vão ter esporos aqui no formato de ascósporos. Temos outro grupo, conhecido como glomeromicota, e eles são caracterizados nesse grupo aqui porque eles apresentam grandes esporos assexuados. Nós vamos ter também os zigomicotas, que também são outros micro-organismos que apresentam esporos sem flagelos. Esses zigomicotas, todos os micro-organismos, os fungos, que tem essa estrutura aqui, que na verdade é um zigoto com um formato bem resistente, todos os micro-organismos que têm essa estrutura aqui são incluídos dentro dessa categoria dos zigomicotas, que são os zigomicetos. E nós vamos ter também os quitridiomicotas. Esses quitridiomicotas, eles vão ser referidos a fungos zoospóricos ou quitrídeos. Então, há evidências científicas, inclusive, que falam que esse grupo aqui foi o primeiro grupo de fungos, veio bem antes de todos os demais, a surgir no planeta Terra. Então, olha só que interessante aqui. Ele tem flagelos porque ele vive em ambientes aquáticos. Então, é como se o primeiro grupo de fungos a surgir na Terra fosse de ambientes aquáticos e depois evoluíram e habitaram, então, ambientes terrestres. Então, esses critídeos, eles vão ser organismos microscópicos, são muito pequenos e vão ser, inclusive, os únicos representantes dos fungos a apresentarem esses flagelos.
Vamos agora entender um pouco mais sobre cada um desses representantes, classificados aqui dentro do reino fungi, começando pelos Chytridiomycotas. Então, esses micro-organismos, eles são os únicos que apresentam esporos flagelados, não esqueçam disso. Então, nós vamos ter somente eles como representantes dessas estruturas de locomoção. Eles podem apresentar uma ou muitas células. Eles são os prováveis ancestrais dos fungos, vão viver em ambiente aquático, mas também podem ser encontrados em ambientes úmidos, próximos a represas, rios, lagos. O interessante é que eles podem ter dois hábitos de vida. Eles podem ser decompositores, vivendo da absorção da matéria orgânica, e quando eles obtêm alimento dessa forma, eles são classificados como saprófagos, ou eles podem ser parasitas, ou seja, se alimentando de fluidos corporais, de fluidos das células, de algas, protozoários, fungos e também de animais. O próximo filo, ele se chama Zigomicota, e aqui é onde nós temos a maior parte das questões de vestibulares, porque é aqui nesse filo que nós vamos ter os famosos mofos. Então, esses mofos aqui sendo representados principalmente pelos isóporos, eles formam o bolor preto do pão, mas esse bolor ele vai se desenvolver também além do pão em bolos, biscoitos e também frutas envelhecidas. Por isso que esse grupo aqui, ele tem um hábito de vida saprófago, ou seja, eles vão se alimentar de matéria orgânica morta. Eles não vão formar corpos de frutificação, que são aqueles famosos chapéus que nós encontramos nos cogumelos. Aqui nós não vamos tê-los. Eles são multicelulares e muitos deles habitam ambientes terrestres. Na reprodução sexuada, nós vamos tê-los formando zigósporos. Zigósporo, voltando aqui os slides, é essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês. Então, como eles formam esses zigósporos, nós vamos tê-los incluídos nessa categoria aqui de zigomicota. Então, esses zigósporos, na verdade, são zigotos de parede espessa e resistente. Agora, falando sobre os glomerulomicotas, eles são organismos unicelulares ou multicelulares. Todos os representantes que estão dentro desse filo, dentro dessa divisão, vão se reproduzir assexuadamente, formando glomerósporos como estruturas reprodutivas. Então, como eles precisam se reproduzir de forma assexuada por esporulação, nós vamos ter aqui esporos maiores do que os demais representantes. Então, eles podem produzir esporos gigantescos quando comparados aos outros representantes. Então, aqui nós vamos ter uma característica muito importante desses fungos, formando associações mutualísticas. Essas associações mutualísticas são associações obrigatórias, onde dois micro-organismos se unem e eles dependem um do outro para sobreviver. E aqui nós vamos ter esses glomerulomicotas se associando às raízes de plantas. Então, aqui nós temos o nome de micorriza quando nós temos essa associação de fungos com raízes de plantas. Nós vamos tê-los sendo associados a diversas espécies de plantas. Então, nós terminamos esses três primeiros grupos. Esses três primeiros grupos, Chytridiomycotas, zigomicotas e glomerulomicotas, eles na verdade são os grupos mais primitivos, são, digamos assim, os grupos mais antigos. Inclusive, como eles são mais simples, nós vamos ter aqui hifas cenocíticas, que são, voltando aqui, essas hifas aqui sem septos, porque são um pouco mais simples. Agora nós vamos conhecer dois grupos, que são os ascomicota e os basidiomicotas, que são grupos, digamos, mais complexos, são mais desenvolvidos. Então, começando aqui com os ascomicotas, que inclusive são o maior grupo de fungos que existe, eles são encontrados em ambientes marinhos de água doce e também em ambientes terrestres. Então, nós vamos ter vários representantes.
muitos ligados ao nosso contato diário, que eu vou já falar um pouquinho mais sobre eles. A principal característica desses fungos é que eles formam esporos formados em ascos. Então, aqui nós temos os ascósporos e eles estão dentro dessa estrutura aqui, que é chamada de asco, que parece, na verdade, um saco mesmo. Então, cada indivíduo ele pode possuir mais de um asco, que pode se unir a outros, formando, quando nós temos várias uniões de ascos, várias uniões dessas estruturas, nós chamamos de ascocarpo, que vai formar, na verdade, um corpo de frutificação. Eles podem ser encontrados desde a forma de leveduras. Vamos ter aqui a levedura famosíssima, conhecida como Saccharomyces cerevisiae, que vai participar da produção de bebidas, como por exemplo vinho, cerveja. Aqui nós vamos ter também as trufas, que inclusive são muito apreciadas na culinária, formam até o ingrediente, um dos ingredientes mais caros da culinária, por ser bastante raro, por isso que ele é conhecido como diamante negro. Aqui nós vamos ter o penicílio, que é um gênero produtor de antibiótico. Então, aqui nós vamos ter a famosa penicilina. Vamos encontrar também esse gênero aqui, penicillium, formando, na verdade, produzindo queijos muito especiais, como, por exemplo, Camembert e Roquefort. Então, aqui nós vamos ter a produção de alimentos e vamos ter também eles como causadores de doenças, como, por exemplo, aqui a candidíase, que é provocada pela Candida albicans. Então, esses micro-organismos, todos eles são classificados no filo Ascomycota. E por último, nós temos aqui os basidiomicotas, que são os basidiomicetos. Eles vão ter o basidiocarpo, que na verdade vão formar esporos com formato de basidiósporos. Eles vão ser as espécies mais conhecidas, porque aqui nós vamos ter o champignon, bem como vários outros seres vivos, fungos, decompositores, como por exemplo aqui a orelha de pau. Nós vamos ter também nessa categoria os fungos conhecidos como Amanita muscaria, que são fungos alucinógenos, e nós vamos ter também parasitas, como por exemplo, fungos que vão causar ferrugens, que é um parasita de plantas. Em algumas espécies, esse basidiocarpo, ele tem a forma de um chapéu e ele vai ser popularmente chamado de cogumelo. Então, essa é a principal característica desse grupo aqui, que boa parte desses fungos, eles vão formar esse corpo aqui de frutificação, no formato desse chapéuzinho aqui, e nós vamos encontrar também muito famosos aqui nessa categoria, esses orelhas de pau, esses cogumelos venenosos, como a Amanita muscaria. Aliás, é dentro desse grupo aqui que nós vamos encontrar muitos desses cogumelos aqui comestíveis, como foi o caso do champignon que eu falei para vocês. E aqui também nós vamos ter cogumelos parasitas, repetindo, de plantas. E você tem que guardar que esses basidiomicetos, eles são fungos que têm uma grande importância na decomposição de matéria orgânica. Então, quando falamos de basidiomicetos, nós estamos falando de cogumelos comestíveis, mas também de seres vivos decompositores. Grande parte dos decompositores estão dentro desse filo. Vamos agora entender como acontece a reprodução dos fungos. A reprodução dos fungos ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada. Quando nós falamos de reprodução assexuada, nós encontramos principalmente esses dois tipos, que é a esporulação e o brotamento. Na esporulação, nós vamos ter a formação de esporos. Então, aqui esses esporos vão cair no ambiente, eles vão formar novos fungos a partir da sua germinação. E nesse caso aqui, desse exemplo, nós vamos ter o bolor do pão. Esse esporo aqui, quando ele cair no ambiente, ele vai começar a desenvolver
Esse desenvolvimento desse esporo vai fazer com que essas hifas aqui vão penetrando e se alimentando desse pão, e de repente sai uma estrutura conhecida como esporângio, que é justamente onde estarão os novos esporos. Esses esporângios aqui vão se romper e vão liberar milhões de esporos. Isso aqui é uma reprodução assexuada, tanto a esporulação quanto o brotamento, porque nós não vamos ter a participação, o envolvimento de gametas. Essa outra reprodução assexuada, que é conhecida como brotamento, ela é muito comum, principalmente nas leveduras, que são fungos unicelulares. Então, ela vai começar, no caso da levedura, a fazer mitoses no seu núcleo. Esse núcleo dela vai começar a se dividir e vai produzir então dois novos núcleos. E ao mesmo tempo que essa célula aqui começa a divisão desse núcleo, ela também começa a produzir um novo broto aqui do lado. Esse broto ele vai se desenvolvendo e um desses núcleos aqui, olha só, vai ser enviado para dentro desse broto. E esse broto, ele, na verdade, vai sair dessa célula mãe, que nós chamamos, e vai gerar, então, uma célula filha geneticamente idêntica a essa célula qual deu origem. Então, na reprodução assexuada, nós não vamos ter essa participação de gametas. Vocês viram que a célula a levedura ela formou um broto, ela dividiu seu núcleo, um dos núcleos foi para dentro do broto, de um dos brotos, liberou esse broto, formando então um novo indivíduo. Nós temos a formação de novas células, mas sem o envolvimento de um outro gameta, só com a participação do material genético dessa célula mãe. Por isso que a célula filha vai ser geneticamente idêntica a essa célula parental a qual deu origem. E aqui nós vamos ter os tipos de células que nós precisamos conhecer para entender melhor como acontece a reprodução sexuada dos fungos. Então, esses dois tipos fazem parte da reprodução assexuada e nós precisamos conhecer esses três tipos de célula para entender melhor como acontece a reprodução sexuada nos fungos, que é, na verdade, a reprodução sexuada dos fungos, ela não vai ter a participação de gametas. Na verdade, nós vamos ter aqui recombinação do material genético através de hifas de diferentes fungos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a hifa de um determinado cogumelo, uma parte da hifa, e eu tenho aqui a hifa de um outro cogumelo. E elas vão fundir as hifas, essas células. A partir dessa fusão é que nós vamos ter a recombinação desse material genético de ambos os cogumelos e vamos gerar uma célula filha diferente dessas duas células que deu origem. Então, aqui nós vamos ter a célula haploide, que nós temos apenas um núcleo, a célula dicariótica com dois núcleos haploides, ou seja, com dois núcleos com metade do número de cromossomos. E aqui nós vamos ter uma célula que nós chamamos de diploide, porque tem o número duplicado, o número correto da espécie, aqui nesse caso, desse exemplo que eu dei, do cogumelo. Vamos entender um pouco melhor sobre esses três tipos de células. Então, aqui nós podemos ter hifas que possuem células haploides, e essas células elas vão ter metade do número de cromossomos que a espécie deveria ter. Ou seja, se as células desse cogumelo têm 16 cromossomos, aqui na célula haploide nós vamos ter metade desse número, nós vamos ter 8 cromossomos. Olha só o que pode acontecer. O fungo, ele pode fazer a fusão dessas células com núcleos haploides, e nesse caso, quando houver essa fusão, nós vamos ter células que nós chamamos de dicarióticas, que são células com dois núcleos. Então, aqui é uma única célula formada por dois núcleos. Cada núcleo desse vai ter metade do número de cromossomos,
Por isso que essas células dicarióticas são formadas por dois núcleos. Essa célula dicariótica, ela vai ser formada, então, pela união dessas duas células aqui, com cada uma com núcleos haploides. Então, em um determinado momento, esses núcleos aqui, eles vão se fundir. Isso vai ser chamado de cariogamia. Eles vão se transformar, na verdade, em um único núcleo. Então, como você está vendo aqui nessa imagem, nós vamos ter aqui o número duplicado de cromossomos, porque aqui eu tinha metade do número de cromossomos, metade. Os núcleos se fundiram, agora sim eu tenho um número correto da espécie. Aqui eu volto a ter os 16 cromossomos da espécie. Então, se essa célula aqui fosse reproduzir, ela vai sofrer o que nós chamamos de meiose, e ela vai formar novamente hifas com núcleos haploides. Esses núcleos haploides, eles vão se fundir quando encontrarem hifas de um outro ser vivo, como por exemplo de um outro cogumelo, vão formar a célula dicariótica, fundir os seus núcleos e vão formar a célula diploide. Então, a reprodução sexuada dos fungos, ela vai ser realizada envolvendo esse processo aqui, esse processo de fusão de hifas. Vamos então aqui entender nesse basidiomiceto como que vai acontecer essa reprodução sexuada. Então, nós vamos ter aqui a hifa de um fungo, que é uma hifa haploide, e a hifa de um outro fungo, que é também uma hifa haploide. Aqui, essas hifas elas vão se fundir, e aqui acontece essa fusão, vocês podem observar nessa imagem, nesse ponto aqui. Nessa fusão, nós vamos ter a formação de uma célula que nós chamamos de dicariótica. Lembrando que a célula dicariótica é uma célula com dois núcleos haploides. Essa célula aqui dicariótica, ela começa então a fazer mitoses. Essas mitoses vão fazer com que haja formação de mais hifas, muito mais hifas. Vocês já sabem que o conjunto dessas hifas é chamado de micélio. E de repente, depois da formação de várias e várias hifas, nós vamos ter a formação desse corpo de frutificação aqui, que está formando o cogumelo, dessa parte aérea, desse micélio reprodutivo. Então, se nós olharmos as células desse cogumelo, nós vamos ver que a maior parte dessas células aqui, na verdade, vão possuir dois núcleos haploides. Então, cada célula desse cogumelo aqui vai ter dois núcleos haploides. De repente, uma parte desse corpo aqui de frutificação, ele começa o processo de reprodução. Então, essas células aqui, elas vão fundir esses núcleos. Quando elas fundirem esses núcleos, elas vão formar uma célula com um núcleo diploide. Essa célula com o núcleo diploide, ela é chamada de zigoto. Esse zigoto aqui vai fazer meiose. Essa meiose, ela vai formar 4 células haploides. Vocês já sabem que a meiose, ela reduz o número de cromossomos da espécie. E aqui, nesse caso, nós vamos ter, na meiose do zigoto, a formação de 4 esporos. E aqui, essas células haploides, que são os esporos, vão cair no ambiente, vão germinar, vão dar origem a novas hifas haploides, que vão se fundir, formando células dicarióticas, que vão formar novos micélios, novos corpos de frutificação, fazendo depois, então, novas divisões meióticas. Esse é o ciclo de reprodução dos fungos, de reprodução sexuado, ou seja, é uma reprodução que vai envolver a recombinação de material genético de fungos diferentes. Então, aqui nós não vamos ter, como eu falei, a participação de gametas. Na verdade, nós vamos ter aqui fusão de hifas de diferentes fungos. Aqui nessa imagem, vocês podem observar melhor
os núcleos haploides geneticamente diferentes dentro da mesma hifa. Então, aqui eu vou ter as hifas, essas hifas aqui de carióticas que eu falei para vocês, que é uma célula com 2 núcleos. E aqui nós vamos ter núcleos haploides, que são geneticamente idênticos dentro da mesma hifa. Então, cada hifa dessa tem apenas um núcleo, e quando acontece isso, nós chamamos, nesse caso, de célula haploide. Se essa célula aqui ela tiver o número correto de cromossomos da espécie, aqui nós vamos ter uma célula diploide. Mesmo com apenas um núcleo, nós vamos ter, como nós temos o número duplicado de cromossomos aqui dentro desse núcleo, nós vamos ter uma célula diploide e não uma célula haploide. Tudo bem, gente? Conseguiram acompanhar direitinho essa parte de reprodução sexuada? Esse aqui é um pouco complicadinha, mas revejam essa parte mais de uma vez e vocês vão ver que vai ficando de uma forma mais clara. Então, vamos dando prosseguimento ao conteúdo. Fechando essa parte de características gerais, vamos agora conhecer os benefícios dos fungos e também as doenças causadas por eles. Vamos agora conhecer os benefícios dos fungos. O primeiro aqui está ligado à produção de fármacos, ou seja, a produção de medicamentos que podem salvar milhões de vidas, como é o caso aqui, por exemplo, da penicilina, que ela vai ser utilizada para tratar doenças causadas por bactérias. E esse antibiótico aqui, ele vai ser obtido a partir de uma substância produzida de um fungo chamado de Penicillium crisógeno. Antigamente, ele era chamado de Penicillium notatum. Enfim, esse fungo que produz a penicilina, ele mudou a história da medicina por conta desse antibiótico. O mais interessante aqui é que a descoberta dessa substância, ela se deu de forma acidental pelo médico e bacteriologista Alexandre Fleming, em 1928. Então, pesquisando substâncias capazes de combater bactérias em feridas, Alexandre Fleming, ele esqueceu seu material de estudo sobre a mesa enquanto ele saía de férias, e aí quando ele retornou, ele observou que aqui nessa placa de Petri, onde estavam culturas de Staphylococcus aureus, que estão formando aqui esse zigue-zague, que na verdade são milhões e milhões de bactérias, essas colônias aqui de Staphylococcus aureus, elas estavam contaminadas, essa placa aqui de Petri estava contaminada por um fungo. E ele observou que nesses locais onde havia esse fungo, existia uma espécie de halo transparente em torno deles. Então, aqui onde havia o fungo, tinha essa faixa aqui, onde as bactérias não conseguiam crescer. Então, ele observou que aqui nesse local tinha uma substância bactericida, ou seja, uma substância que mata bactérias. E aqui é a demonstração desse halo de inibição causado pelo penicílio. Esse zigue-zague, como eu falei para vocês, é a colônia bacteriana. Então, Alexandre Fleming foi o pesquisador que descobriu o poder desses fungos do gênero Penicillium. Os antibióticos, que são essas substâncias que matam bactérias, foram obtidos a partir de ascomicetos do gênero Penicillium, nesse ano aqui de 1928. E desde então, os fungos eles têm sido utilizados constantemente na fabricação de medicamentos antimicrobianos. Os fungos, eles também são muito importantes na indústria alimentícia. Então, atualmente, os cogumelos, como por exemplo o champignon, é um dos mais cultivados e que tem um grande valor econômico. Além desse cogumelo, do champignon, são muito consumidos também o shimeji e o shiitake. Então, nós temos algumas outras espécies de fungos muito importantes também, que são Penicillium roquefort e o Penicillium camembert, que eles são utilizados na fabricação de queijos tipos roquefort e camembert, os quais também apresentam grande valor econômico. E quando o assunto é alimentação humana, olha só, eu vou mostrar esse fungo aqui, que vocês já viram nos slides anteriores, que é um fungo unicelular
chamado de Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, na verdade, que é um dos que mais caem em questões de provas de vestibulares e Enem. Então, quando nós falamos de fungos e a indústria alimentícia, nós nos referimos principalmente a essa levedura. E ela é muito importante na indústria alimentícia porque ela vai ser muito encontrada, muito utilizada na fabricação de fermento biológico e também na fabricação de bebidas alcoólicas, também bolo, pães. Isso porque essa levedura aqui, ela tem uma característica muito especial, que é produzir energia, ATP, utilizando a glicose. E nesse processo bioquímico, ela faz a fermentação alcoólica. Então, essa levedura, ela vai, na verdade, pegar a glicose, que está, por exemplo, aqui no suco de uva, no malte da cerveja, que está presente também na massa do pão. E aí ela vai fazer uma reação química, vai fazer fermentação alcoólica, e a partir da glicose, ela vai produzir o álcool etílico, que é o famoso etanol, e vai produzir também o gás carbônico. Então, o álcool etílico, ele vai ser muito importante justamente para a fabricação dessas bebidas alcoólicas, porque ela vai pegar o açúcar do suco de uva e vai produzir o álcool. E ela vai pegar também o malte, o açúcar da cerveja e vai produzir essa bebida alcoólica. E o gás carbônico, que também é um produto liberado nesse processo, nessa reação química, vai ser muito importante para fazer a massa do pão crescer. Então, ele também vai ser um subproduto da fermentação alcoólica feita por essas leveduras que não vão utilizar oxigênio, porque esse processo é anaeróbico. Então, quando o Enem perguntar sobre fungos e perguntar especificamente sobre essa levedura, muito cuidado, que geralmente eles querem saber a estrutura celular dela. Ela é um fungo unicelular, então não coloque, não relacionem essa célula como multicelular. Eu tenho duas células aqui, mas é porque ela está se reproduzindo, ela está formando aqui, na verdade, um broto, que é o resultado de uma reprodução assexuada, que foi a reprodução que vocês viram. Mas essa levedura, ela tem apenas uma única célula. E aqui essa reação química que essa levedura faz é uma fermentação alcoólica, que é muito importante na indústria alimentícia. Quando falamos de benefícios dos fungos, relacionamos principalmente também a essa característica deles, como organismos decompositores. Então, junto com as bactérias, eles são agentes decompositores da matéria orgânica morta. Eles conseguem reciclar os nutrientes da natureza, presentes em cadáveres, restos de animais, de plantas. Então, ao ser decomposta, essa matéria orgânica, ela vai se transformar em matéria inorgânica, e esses componentes inorgânicos, eles vão ser utilizados pelos organismos produtores na produção de uma nova matéria orgânica. Isso nós chamamos ciclo da matéria, ou ciclo biogeoquímico. E para fechar essa parte de benefícios dos fungos, nós temos os líquens e as micorrizas. Os líquens, eles são formados pela união de algas, aqui é uma alga unicelular, com fungos, aqui está mostrando as suas hifas, ou também de cianobactérias com fungos. O que vai acontecer aqui nessa relação, nesse líquen, que é conhecido como uma relação obrigatória, um mutualismo? As algas aqui vão ser responsáveis pela fotossíntese e a partir daí ela vai fornecer substâncias orgânicas para os fungos, porque elas são produtoras de alimento. Já os fungos vão conseguir manter a umidade aqui desse local, vão proteger as algas, impedindo assim que elas ressequem. Então é uma relação obrigatória chamada de mutualismo. A micorriza, ela é formada por uma associação de fungos e raízes de plantas. Também é um mutualismo, onde, no caso aqui das micorrizas, nós vamos ter a absorção de nutrientes presentes no solo, e o fungo é que vai transmitir esses nutrientes, como, por exemplo, água e sais minerais,
para a planta, porque ele vai absorver com mais facilidade por conta das suas hifas. Então, eles vão ser capazes de fazer com que a planta ela se desenvolva melhor e vão fazer com que também a planta resista melhor às doenças, também às alterações climáticas. Então, quando nós falamos de micorrizas, estamos falando de uma associação de fungos com raízes de plantas. Líquens, na verdade, vão ser fungos com algas ou fungos com cianobactérias. Vamos conhecer agora os principais fungos parasitas de seres humanos. Então, aqui nós temos a candidíase, que é causada pela espécie Candida albicans. Ela pode causar uma infecção vaginal. Essa infecção vaginal vai causar um corrimento muito espesso, tipo nata de leite, e geralmente ela vem acompanhada de uma coceira muito intensa e muita irritação na região da vagina. Ela também pode causar a mesma espécie de fungo, o Candida albicans, pode causar o sapinho, que é o surgimento desses pontos brancos, escamosos, semelhantes a queijo, que podem recobrir toda ou parte da língua e das gengivas, e até mesmo essa parte interna aqui das bochechas e às vezes até mesmo dos lábios. Outra doença é a frieira ou pé de atleta. Vai ser uma micose causada por fungos do gênero Trichophyton. Então, aqui nós vamos ter o aparecimento de bolhas e também de rachaduras, especialmente aqui nessas regiões entre os dedos dos pés. E aqui nós vamos ter muita coceira e ardor nessa região aqui afetada. A terceira doença que eu quero apresentar para vocês, transmitida por fungos, é a mucormicose, que na verdade é uma infecção fúngica oportunista, altamente invasiva, ela é rara, grave, não transmissível e ela vai ser conhecida como a doença do fungo negro. Ela vai acontecer principalmente nas pessoas que têm o sistema imunológico comprometido. Por isso que ela pode acontecer em pessoas com COVID-19. E esse micro-organismo, esse fungo, ele tem a capacidade de entrar nas nossas vias aéreas e em poucos dias ele pode matar vários tecidos do nosso rosto. Pode inclusive atacar o cérebro, ele pode causar a necrose de vários tecidos. Essa doença aqui, ela é extremamente perigosa. 70% dessas pessoas que desenvolvem essa doença, infelizmente, acabam morrendo. Inclusive, durante a pandemia da Covid-19, esse fungo aqui causou muitas mortes, principalmente na Índia, porque ele se aproveitava dessa debilidade aqui, desse comprometimento do sistema imunológico e transmitia essa doença. Ele se aproveitava dessas condições debilitantes que muitos pacientes se encontravam com comprometimento dos pulmões e acabava, como ela é uma doença fúngica oportunista, ela acabava causando vários sintomas graves da doença, principalmente comprometendo o sistema nervoso central e também o pulmão. Então, aqui nós vamos ter uma rápida evolução, sendo considerada uma das doenças fúngicas mais rapidamente fatais. E a quarta e última doença que eu quero mostrar para vocês é a criptococose. A contaminação vai ocorrer principalmente quando o cocô do pombo ficar seco e desidratado, disseminando os esporos do fungo no ar. Então, ao inalar esses esporos, a pessoa vai contrair a doença. A inalação vai fazer com que esses esporos se alojem nos alvéolos pulmonares, causando gravíssimas lesões nos pulmões. Então, a partir daí, esses esporos podem também se disseminar para o sistema nervoso central. Em relação às doenças causadas por fungos, um detalhe interessante, só para encerrarmos essa aula, é que os fungos, eles são evolutivamente muito mais próximos dos animais. E é exatamente por isso que se torna tão difícil
de tratarmos as doenças causadas por esses organismos, porque os medicamentos que combatem os fungos, como esses fungos eles têm células muito parecidas com as nossas, esses medicamentos muitas vezes são tóxicos também para as nossas células. Por isso que combater uma doença causada por fungo é um pouco mais complicado. E é isso, gente. Assim encerramos a nossa aula sobre Reino Fungi. Muito obrigada pela atenção de todos e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.